Olá, você que nos brinda com a sua audiência, saiba que é sempre um prazer contar com a sua atenção. Hoje trataremos de um assunto muito importante e que inclusive recebemos muitos questionamentos a respeito dele, que é a aquisição de imóveis na planta e a obrigação de pagar o condomínio. Então, você veja, usualmente nos últimos anos aí nós estamos observando que muitas pessoas têm usado a estratégia de aquisição de unidades imobiliárias, apartamentos e também casas em condomínios fechados, na qual desejam com essa aquisição um aumento patrimonial e também para a sua moradia. E uma das questões que tem sido bastante e tem gerado problemas, inclusive até do ponto de vista judicial, é a cobrança da taxa condominial. Então, qual é o momento que essa taxa pode ser exigida? Quando a lei determina, o que dizem os tribunais a respeito? É sabido que todo condômino tem a obrigação legal, inclusive prevista no Código Civil em vigor, de concorrer, ou seja, colaborar e partilhar as despesas condominiais. Mas aquelas pessoas que firmaram o contrato de promessa de compra e venda, que é um instrumento hábil que lhes garante a aquisição da propriedade num imóvel na planta, que é onde ocorre o maior problema, não após a consolidação da posse, muitas vezes esses contratos trazem a obrigação de pagamento já no início, num determinado momento da obra, enfim, quando elas ainda não tiveram a consolidação da sua propriedade, o que é terminantemente ilegal. Por quê? Porque o direito à cobrança, à partilha dos condomínios, vamos tratar assim, dessa taxa condominial, ela só ocorre a partir da emissão da posse, ou seja, quando o adquirente, o comprador do apartamento ou da casa, ele efetivamente entra na posse desse imóvel e quando aí então, o que se chama juridicamente de emissão da posse, e então aí ele é obrigado a custear, a concorrer com essas despesas, enfim, pagar o condomínio. Muitas vezes observamos que na praxe de algumas construtoras, que a cobrança dessa taxa ela vem de modo antecipado, o que é, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula abusiva, porque a lei que guarida, que dá, que vincula esse direito, ela é uma lei federal, como coloquei, o Código Civil, e também o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça de que é devida a taxa condominial apenas ou a partir de quando ocorreu a entrega das chaves, ou seja, a emissão na posse, ou quando efetivamente o adquirente ele entrou na posse daquela unidade que acabou adquirindo. É muito importante ter uma distinção que o contrato de promessa de compra e venda, que usualmente quem compra o imóvel na planta subscreve, assina, ele não transfere a propriedade. Porém, a posse, que é uma situação jurídica um tanto quanto diversa para esse fim que tratamos aqui no vídeo, ela ocorre independentemente da lavratura da escritura ou mesmo do registro dos documentos que guaridam, que dão a propriedade daquela unidade imobiliária adquirida. Eu fico muito obrigado pela sua atenção e nos colocamos à disposição para sanar dúvidas também nessa área, no direito condominial, que usualmente despertam controvérsias e nada mais certo do que você que adquiriu um imóvel na planta ou mesmo já está na posse dele ou na propriedade, tenha certeza e saiba juridicamente quais são os seus direitos com relação a esta importante modalidade contratual. Meu muito obrigado.